Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo nós vamos também falar de um assunto que gera muita dúvida para quem está querendo iniciar no mercado de licitações. Principalmente quem está com uma empresa recém-constituída ou ainda vai abrir uma empresa, né? Que é sobre a capacidade, a comprovação de capacidade técnica para participar de licitações, principalmente quando falamos de pregões, tá bom? Mas antes de mais nada, se você chegou aqui no canal através desse vídeo, muito prazer, meu nome é Rafael Souza, trabalho no mercado de licitações já há algum tempo e aqui no canal eu compartilho informações, dicas, conteúdos que vão agregar conhecimento para quem, tanto para quem está querendo iniciar nesse mercado e até mesmo para quem já participa de licitações. Então, se você chegou aqui através desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para receber conteúdos como esse. E no final, é claro, se você gostar desse vídeo, por favor, deixe o seu like para você me ajudar, né, com a divulgação e com o crescimento desse canal, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui direto ao que interessa, que é conteúdo, né? Como vocês sabem, ou já devem saber, a maioria dos editais, eles pedem um documento para os participantes, né, para os licitantes, que se chama atestado de capacidade técnica. E o que significa, ou melhor, para que é esse documento? Para que serve o atestado de capacidade técnica? O atestado de capacidade técnica, como o próprio nome dele já diz, serve para o licitante atestar que ele tem condição técnica de cumprir, né, de executar aquele futuro objeto, né, que vai ser formalizado em um contrato. Isso serve para a administração pública ela ter a segurança de que o futuro contratado vai cumprir, né, com as obrigações dele quando o órgão ele solicitar a entrega do material ou o início da execução dos serviços propriamente ditos. Isso é importante, de certa forma, dependendo, é claro, né, do tipo de contratação, principalmente quando são objetos mais complexos, porque imagine, o órgão ele faz toda uma programação, um planejamento, é todo um trabalho que às vezes pode demorar mais de 6 meses para ser feito, e aí o licitante ele vence e depois não consegue cumprir com aquele contrato e vai gerar o quê? Dor de cabeça para aquele órgão. Então é importante, dependendo, eu concordo, né, em alguns casos, quando se tratam de objetos muito complexos, que de fato seja exigida essa comprovação, né, técnica por parte do futuro contratado. Porém, em alguns outros casos, eu acredito que essa exigência ela seja desnecessária, principalmente quando se trata de contratação, aquisição de objetos muito simples. Vamos pegar aqui, por exemplo, se tratando de materiais, de produtos, aquisição de papel. Então, será que para fornecer papel, né, o futuro contratado, o licitante que está participando, vai ter que comprovar que ele tem capacidade técnica de fornecer papel? Isso pode ser comprovado, por exemplo, através do ramo de atividade da empresa, né? E assim, eu me arrisco até a dizer que mesmo empresas que não são do ramo, né, de fornecimento de papel, né, de resma de papel, não é algo complexo, né? Qualquer empresa consegue comprar um papel de fornecedor e entregá-lo no órgão. Não é nada muito complexo. Então, nesses casos, né, de objetos simples, eu acredito que a exigência de atestado seja desnecessária. Vamos falar aqui de serviços, né? Serviço de pintura. Para pintar um imóvel, para pintar uma sala. É claro, a única coisa que eu acho que de fato tem que ser feito é verificar se o ramo de atividade da empresa é de pintura. Então veja comigo, se a empresa, né, se lá nas atividades, lá no CNPJ dela, ela é uma empresa que presta serviços de pintura, ela ainda tem que demonstrar, apresentar um documento de que ela de fato sabe fazer uma pintura, então não tem muita lógica, né? Uma pintura, para quem sabe fazer, é algo relativamente simples. Então, nesses casos, eu acho que a apresentação desse documento é desnecessária. Porém, infelizmente, eu diria que cerca de 80 a 90% dos editais vão exigir o atestado de capacidade técnica, tá bom? Mesmo em casos em que o objeto ele é muito simples, tá? Na maioria dos casos, né, devido àquele famoso copia e cola, né, de edital, de termo de referência. Então, eu acredito sim que, mesmo sendo desnecessário, na maioria das vezes vai aparecer essa exigência de habilitação, tá? Esse documento
faz parte da habilitação dos fornecedores, né, dos licitantes. Mas aí vem a pergunta, Rafael, então significa que eu sempre vou ter que ter esse documento para participar de uma licitação? Como eu falei para vocês, nem todos os casos. Embora seja a maioria dos casos, não vão ser todos os casos, ok? E aí talvez possa surgir uma outra dúvida para você. Tá, e nos casos que vão exigir? Como é que eu consigo esse documento se eu estou começando agora? Então calma que nós vamos dividir essas respostas em partes, tá bom? Então, fica aqui até o final que você vai ter essas duas respostas, tá? Casos em que não vai ser exigido esse documento, o atestado de capacidade técnica, e para aqueles que vão ser necessário, que não vai ter jeito, eu vou falar para você no final desse vídeo como que você pode conseguir esses atestados, mesmo que você esteja começando agora do zero, tá bom? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, é possível sim você encontrar oportunidades aonde não é feita essa exigência. Então eu estou até aqui com um documento, um termo de referência, tá? É um edital de uma contratação que eu baixei, eu pesquisei e achei, aonde essa exigência ela não é feita, tá bom? Eu vou mostrar para você na prática que é sim possível encontrar editais de licitação aonde a exigência do atestado de capacidade técnica não vai ser feita, tá? Ou seja, então não são todos os casos. Se você pesquisar, você encontra sim oportunidades que não vai ser necessário você fazer essa comprovação. Então vamos aqui no termo de referência, que eu vi já aqui, que é onde está a exigência, né, dos documentos de habilitação, e eu vou mostrar para você que não está sendo feita essa exigência. Ó. Vamos procurar aqui a parte aqui de habilitação dos fornecedores. Modelo de execução do contrato, critérios de recebimento, parte de pagamento. Aqui, ó, critério de seleção do fornecedor. Essa parte aqui que eu queria. Critérios aqui de seleção dos fornecedores para essa oportunidade. Ó. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, parará, pão duro, pregão, menor preço. Aí vamos aqui, ó. 8.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos. Então está falando aqui, para o licitante se habilitar a ser um vencedor dessa licitação, o que ele vai ter que comprovar? A parte aqui de habilitação jurídica. O que diz? Habilitação jurídica nada mais é do que o licitante comprovar que a empresa dele está devidamente formalizada, caso você não saiba. Então vai ser aqui através da cédula de identidade, né, para fins de pessoa física, inscrição no registro público de empresas mercantis, a cargo da junta comercial, se for empresário individual, o CCMEI, né, se for um MEI que estiver participando. Aí vem aqui, sociedade empresária, sociedade limitada, unipessoal, papapá, né? Para os casos aqui dessas EIRELIs mercantis, o registro aqui na junta, portaria de autorização de funcionamento no Brasil, então aqui provavelmente são empresas estrangeiras, inscrição do ato constitutivo no registro civil de pessoa jurídica do local, inscrição do ato constitutivo da filial. Então veja que é tudo se tratando aqui da formalização da empresa. Ata de fundação, estatuto social, então aqui no caso aqui provavelmente se tratando de fundações, né? Ou como é que se fala? Fundações, institutos, né? Declaração de aptidão do PRONAF ou ainda outros documentos definidos. Se tratando aqui ó, de agricultor familiar, matrícula no cadastro específico do INSS, SEI, que comprova a qualificação como produtor rural. Então veja que todos esses documentos, até esse item 8.12, está se falando de comprovação da habilitação jurídica, da formalização da empresa, ok? Aí aqui fala, os documentos apresentados deverão ser acompanhados de todas as alterações, consolidação, habilitação fiscal, social e trabalhista, ok? Aí vem falando aqui, ó, prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou Cadastro de Pessoa Física, né? Se for empresa, vai ser o cadastro lá, a inscrição no CNPJ. Se for pessoa física, vai ser o CPF. 8.16. Regularidade perante a Fazenda Nacional, Procuradoria, Dívida Ativa da União. 8.17. Regularidade com FGTS. 8.18.
regularidade com a Justiça do Trabalho. 8.20, regularidade com a Fazenda, estadual ou distrital. 8.22, fornecedor enquadrado como microempreendedor individual está dispensado da prova de inscrição dos cadastros, municipal e estadual. Aí vem aqui 8.23, certidão negativa de insolvência civil expedida por distribuidor. 24, certidão negativa de falência. 25, índice de liquidez. Então, fechamos aqui no item 25, parte aqui de índice de liquidez. O 26 aqui está taxado, então vamos pular. O item 27, empresa criada no exercício financeiro, deveria atender balanço patrimonial, falando de cooperativa, né? Aí fala aqui, ó, 8.32, caso admitida a participação de cooperativa, será exigida a seguinte documentação. Aí vai falar dos documentos, caso seja aqui participação de cooperativa. Então, 8.32 até o ponto 37 está falando aqui, caso seja cooperativa. E fechamos aqui no 8.33, dizendo que o fornecimento vai ser parcelado. Então, veja, em nenhuma parte aqui da parte de habilitação, que está sendo exigida para a participação do licitante, está falando de comprovação de qualificação técnica. Falamos aqui de habilitação jurídica, falou-se aqui sobre habilitação fiscal, social e trabalhista, porque está meio embolado aqui, eles não separaram, mas além da habilitação jurídica, também está aqui a parte social, fiscal e trabalhista, também está a parte de habilitação econômica financeira, quando começa a falar da parte de falência, liquidez, balanço patrimonial, essa parte é econômica financeira, e a parte de capacidade técnica não tem nada falando sobre, ou seja, qualquer licitante, né, que apresente os demais documentos de habilitação pode participar, mesmo que não tenha um atestado de capacidade técnica. Então, isso aqui é só um exemplo para mostrar para vocês que, de fato, é possível, sim, você encontrar oportunidades, tá? Que pode ser, né, se você não tiver um atestado de capacidade técnica, você pode participar sem problema nenhum. E nós não estamos falando aqui de contratação de valor baixo, não. Ó. Veja que o valor estimado está na faixa ali de R$615 mil. É um valor, né, mais de R$500 mil de contratação. É claro, divididos aqui, deixa eu subir aqui um pouquinho, divididos aqui por diversos itens. Mas é uma contratação, tá, que eu considero uma contratação de valor considerável. Veja que só o item 1, de telha de PVC, são R$368 mil para fornecimento de telhas, tá bom? Então, existem excelentes oportunidades para você participar. E é claro, é o que eu estou falando para você, na maioria dos casos, vai ser exigido o atestado de capacidade técnica. Mas nesse caso específico aqui, como eu mostrei para você, e outros casos que você consegue encontrar, não será exigido. Agora, eu vou dar o pulo do gato, tá? O pulo do gato para você encontrar, né, que vai facilitar, talvez, você encontrar mais oportunidades, mais editais, onde essa exigência ela não seja feita, tá bom? Na maioria dos casos, eu não estou dizendo que são todos, tá, pessoal? Na maioria dos casos em que não vai ser feita essa exigência de atestado de capacidade técnica, vai ser para contratações sobre registro de preço, tá? Então, na maioria dos casos, que não vai ser exigido você apresentar o licitante, né, apresentar o atestado de capacidade técnica, vai ser nessas modalidades, pregão para registro de preço, tá? Se você não sabe o que é isso, tá? Isso já é assunto um pouco mais aprofundado. Inclusive, eu fiz uma enquete aqui, se vocês querem, na minha próxima live, que eu fale sobre ata de registro de preço, ou se você quer que eu fale de outros assuntos, vai lá, vota lá. Se você não sabe o que é registro de preço, talvez seja uma oportunidade para você aprender mais. Então, vai lá e vota na ata de registro de preço, tá bom? Então, na maioria dos casos, os pregões que forem para registro de preço não vai ser exigido. Por quê? Principalmente, o que vai levar em conta é o tipo de material ou o tipo de prestação de serviço. Nesse caso aqui, vocês podem perceber que são coisas simples. Telha, kit de vedação, resina, linha de nylon,
treina, né, de medição, esquadra. Então são coisas simples, né? Chave de mandril. Então são coisas simples de serem fornecidas. Não é nenhum tipo de material complexo ou tipo de prestação de serviço complexo. Então, perfeitamente, né? Eu até dou os parabéns aqui para quem não fez essa exigência de atestado por uma coisa que, teoricamente, para a empresa que trabalha com esse tipo de material, é fácil de fornecer. E um outro detalhe é que o fornecimento ele é parcelado. Então, quando o fornecimento ele é parcelado, isso facilita ainda mais o fornecimento do material, porque vai ter a quantidade estimativa ali do órgão, então isso facilita até a logística do futuro contratado, né, para entregar os materiais. Então, essa é a dica que eu dou para vocês quando vocês forem pesquisar. Ah, eu estou começando agora, quero participar dos pregões, mas eu ainda não tenho atestado de capacidade técnica. Uma dica, né, uma sugestão que eu dou para vocês é pesquisar por pregões de registro de preço, tá? Lembrando, tá? E reforçando, não vão ser todos que não vão ter a exigência de atestado de capacidade técnica, mas vai ser mais fácil você encontrar, tá? Esses pregões sem essa exigência nos registros de preço, tá bom, pessoal? Agora, vamos supor que você, Rafael, estou pesquisando aqui para minha área, só estou encontrando o pregão que pede o danado do atestado de capacidade técnica. O que eu posso fazer? Agora eu vou dar, como eu falei para vocês, eu vou dar a dica para vocês de como vocês podem conseguir esses atestados, tá bom? Existem duas formas, tá, pessoal, de você conseguir um atestado de capacidade técnica. A primeira forma é você participar de processos que não tenham essa exigência. Você vai participar, você vai vencer, e depois que você completar todo o ciclo, receber seu pagamento, você vai lá no órgão e pede a emissão do seu atestado. Aí você talvez pense, ah, Rafael, mas você acabou de falar que é difícil encontrar. Calma, meu amigo. Você não vai pesquisar, participar desses processos nos pregões eletrônicos. Você vai aonde o caminho é mais simplificado. E aonde o caminho é mais simplificado? Nas dispensas eletrônicas, que são as dispensas de licitação no formato eletrônico, ok? As dispensas de licitação são processos mais simplificados, são processos mais rápidos, e por serem processos mais rápidos, o nível de exigência ele é menor do que nos pregões. Então, começa a participar. Né? Se você está querendo pegar atestados, né? Começa a participar de processos pequenos, vai lá, fornece, e no final você solicita esse atestado, tá bom? Se você não conhece, se você não sabe como participar, eu tenho treinamento, tá? Eu tenho tanto a mentoria que ensina do básico ao avançado, como eu tenho também um treinamento que ensina especificamente sobre dispensas eletrônicas, tá? Eu vou deixar os dois links do treinamento aqui na descrição desse vídeo. Se você tiver interesse, depois você vai lá e dá uma olhada, tá bom? Então essa é a primeira forma. Vai lá, se você está querendo pegar o atestado, vai lá, participa desses processos mais simplificados, através das dispensas. Depois que você vencer e fornecer, você solicita o seu atestado. Segunda maneira de você conseguir um atestado de capacidade técnica: vendendo, fornecendo para outras empresas privadas. Porque o atestado de capacidade técnica, ele não é obrigado, né? Você não é obrigado a ter esse atestado só de outros órgãos públicos. Não. O atestado ele serve, né? Ele pode ser emitido tanto por empresas públicas, ou seja, outros órgãos que você forneceu, quanto também por empresas privadas. Um cliente, uma empresa privada que você foi ali e forneceu. Então você pode, de repente, fornecer o material que você está querendo trabalhar para uma empresa, vai lá, fornece para ela, e depois você vai e solicita que ela emita um atestado para você, que vai servir perfeitamente. Então, ó, só essas dicas que eu já dei aqui para você, eu acho que garante aqui um like nesse vídeo, né? Como você conseguir um atestado de capacidade técnica. Na verdade, já valia antes, né? Porque eu falei para você que é possível sim você encontrar oportunidades para você participar sem você ter esse danado do atestado, né? Que às vezes a pessoa pode ficar até travada de querer participar porque não tem esse atestado. Mas eu mostrei aqui para vocês que é possível você encontrar, embora seja a minoria, e também mostrei aqui para vocês como vocês podem conseguir o seu primeiro atestado de capacidade técnica, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, por favor, deixe o seu like. E se você não for inscrito no canal, se inscreva para receber mais conteúdos como esse
sobre o mercado de licitações. Um forte abraço, aguardo vocês no próximo vídeo.